Ele era um relâmpago, né? Em pista. O cara mais rápido que eu já vi jogar. Ele ligava Na aquele verdade, ventilador assim, ele na nem... mão, achava sua Como? lâmina, pum, nas costas. Pum nas costas. Não, a parada dele, o ataque na preparação também era uma coisa... Ele não tinha uma variação muito grande de jogadas, né? Mas o fato dele fazer aquilo no tempo exatamente certo, né? Que na verdade é algo essencial na esgrima. Não só na esgrima, né? Como em outros esportes também de combate, como por exemplo, mesmo no UFC, boxe, etc. Não basta simplesmente você dominar a técnica e ser rápido, né? Porque você tem que ter justamente esse feeling do tempo certo, né? De você dar um golpe, etc. E esse cara era mestre nisso, né? Eu lembro que ele fazia aqueles ataques na preparação em que o tempo do aparelho era muito mais dilatado, né? Então, que na verdade, em que a arbitragem também era diferente, né? Em que, na verdade, o cara indo para frente, se ele te tocasse, olha lá ele, o Gregory. Não, e essa foto, na verdade, eu escolhi ela porque ela é emblemática por dois motivos, né? O primeiro é que esse cara era meu ídolo mesmo, do esporte, né? E ele foi de uma geração da esgrima cubana, e ele pertenceu a uma das equipes de floret masculino mais vitoriosas da década de 90 e 2000. Assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu achava eles os melhores mesmo. Não só ele, né? Como também o Oscar Garcia, que jogava com ele, o Tucker, que jogava com ele, o Bittencourt também chegou a jogar com eles, o Perorro jogava com eles também, e realmente esses caras em pista, eles eram incríveis, né? E eles ganharam alguns mundiais, chegaram a ser vice-campeões olímpicos, o Gregory chegou a ser vice-campeão mundial, ganhou uma série de Copas do Mundo, ele... Bom, ganhou uma série de Pan-Americanos também. E como eu estava contando para vocês, né, o que me impressionava nele era a velocidade que esse cara tinha, a rapidez. E ele era muito gente fina também, além de tudo, né? Além de tudo. Mas eu me lembro também que ele era de uma época, ele era da mesma época que o Golubitsky, né, que foi tricampeão mundial, né? Então, realmente, na época dele tinham outros floretistas que eram assim excelentes esgrimistas, excelentes atletas, né? Tinha o Golubitsky, o Ferrari, o Bodin, os italianos todos, né, o Tireone, tal, etc. Então ele realmente era de uma geração muito rica do floret masculino. Ele tinha adversários assim muito fortes, né, na época. E ainda assim eles conseguiam se ressair, né? E dentro a esgrima naquela época também era muito dominada pelos europeus, principalmente, né? Claro, os chineses também já tinham começado a aparecer no cenário mundial, os coreanos mais ou menos também, mas, por exemplo, os americanos não eram uma força na época, né? Eram os cubanos, e realmente eles eram um ponto fora da curva, né? Porque tinha aquela ideia, porque também tinha aquela história da arbitragem, né? Que é um pouco parecido com o futebol, inclusive, né? Não tinha vídeo, não tinha nada disso, na verdade os árbitros, eles sempre, né, na dúvida, eles, vamos dizer assim, davam para os europeus, às vezes eles roubavam na cara dura mesmo. E ainda assim esses caras, né, que eram cubanos, imagina de um país pobre mesmo, um país discriminado por uma série de questões, né, não só por ser latino-americano, mas também por ser pelo regime socialista, etc. Os caras ainda assim eles eram fenômenos mesmo. Na minha opinião, a minha humilde opinião era o Dream Team para mim, né? Era realmente os galácticos ali da época. Eu me lembro muito, né, que quando a gente começou a treinar, depois a gente treinou com um deles, inclusive o Bittencourt, né? A quem eu devo muito, entende? Inclusive, né, tudo, muito do que eu aprendi na esgrima eu devo muito ao Bittencourt, principalmente a disciplina, a visão de que realmente você tem que treinar para atingir os seus objetivos, e que são coisas, inclusive, que eu levo, né, para a vida, né? Inclusive, são coisas que você não aprende, por exemplo, na universidade, e são coisas que você só realmente o esporte te dá, né? E nesse sentido, realmente é muito gratificante, mas só para não sair muito da história, eu lembro muito que o Bittencourt, né, ele falou assim, não, vai olhar os franceses competindo, porque os franceses realmente, tecnicamente, eles eram perfeitos, né? Mas não adianta. Assim, a primeira oportunidade que tinha, eu ia lá assistir esse cara jogar. E era impressionante. Para mim, esse cara era o showman, de tão rápido, de tão veloz, os toques que ele dava nas costas. Era realmente assim uma coisa, para mim, eu ficava assim extasiado mesmo. Eu gostava de participar das competições internacionais para ver esse cara em especial jogar, competir.